Queridos graça e paz, estou aqui para gravar esse vídeo falar sobre o tema julgamento. Afinal, podemos julgar ou não? Podemos ser omissos ou devemos fazer julgamentos bem fundamentados nas escrituras? Então eu vou trazer alguns textos bíblicos para que vocês entendam de uma vez, pelo amor de Deus. Esses textos eu peguei uma ajuda de um post de um outro irmão maravilhoso. Ele cita diversos textos sobre julgamento, as admoestações que tanto o apóstolo Paulo quanto Jesus ele ensinava tanto a igreja quanto os discípulos a julgarem, né, aqueles que estavam à sua frente, ensinando, profetizando, essas coisas todas. Então eu vou começar aqui pelo primeiro texto, onde está em 1 Coríntios 14, no versículo 29. Olha o que Paulo fala, tratando-se de ordem no culto, né? Fala, tratando-se de profetas, veja bem, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Ou seja, se o profeta está falando, os outros devem estar julgando, certo? Julgar. Então tem que julgar. Se o cara está falando alguma coisa na frente, tem que ser julgado. Obviamente, você vai pegar as escrituras e vai julgar se o que ele está falando está dentro das escrituras. Se não tiver, obviamente, você vai descartar. E até questioná-lo. E tem um outro texto aqui interessante, que está aqui em Mateus 7, versículo 15, sobre falsos profetas. E isso aqui é Jesus já falando, certo? Olha Jesus falando. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, ou lobos devoradores. Ou seja, eles se disfarçam, tem palavras bonitas e tudo mais, porém são lobos devoradores, não trazem a verdade. Trazem algo que é bom para o seu ouvido, para que você permaneça naquele estado de ruína, onde você está condenado e permanecerá condenado apenas com a capa de alguém crente. É simples assim. Jesus adverte, os discípulos ali a eles serem cautelosos quanto a esses falsos profetas. Olha, prestem atenção, fiquem atentos, sejam atentos quanto a esses falsos profetas. E tem um outro texto aqui, na 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 a 5. Olha só o que está escrito aqui. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Veja só, Paulo está divertindo aqui, falando que vocês não tem ninguém no meio de vocês que possa julgar, capaz de julgar, de fazer julgamentos. Enfim, aqui. Olha o que está escrito aqui. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Olha só isso. Primeiro eu tenho que ressaltar aqui, porque alguns não entendem o que é a doutrina que vocês aprenderam. Não estou falando de doutrina da instituição ou da denominação que você aprendeu. A doutrina que a igreja de Corinto, os romanos aprenderam de Paulo, foi a doutrina de Jesus Cristo. O Evangelho. A doutrina eterna de Deus. Isso é a doutrina que Paulo está falando aqui. Não é a doutrina, a regra que você aprendeu e tudo mais. A doutrinação, que inclusive muitas vezes é diabólica, né? Então você tem que prestar atenção. Não é a doutrina que você aprendeu durante toda a sua vida, desde criança e não sei o que e tal. Não, a doutrina é o Evangelho. Essa é a doutrina que nos leva a Cristo. Essa doutrina que nos adverte, nos mantém no caminho da santidade, em santificação, certo? É isso, meus queridos. Se esses textos não forem suficientes, cara, você infelizmente não entendeu nada sobre o julgamento. Deus abençoe, fiquem com Deus, reflitam nesses textos, beleza?